Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo 32 a 39, a palavra vai dizer: E com aquelas pedras edificou altar em nome do Senhor. Depois fez uma roda ao redor do altar, segundo a largura das duas medidas da semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: Fazei-o a segunda vez. E fizeram pela segunda vez, e disse mais: Fazei-o pela terceira vez, e fizeram pela terceira vez, de maneira que as águas corriam ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjar, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor. O que vendo todo o povo caiu sobre o rosto e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Palavra do Senhor. Nós já estávamos a compartilhar sobre debaixo desse seguinte tema: loucos por adoração. No domingo passado, quando nós estávamos a explicar sobre isso, nós falamos muitas coisas interessantes. Do versículo 22 ao versículo 32, nós vimos o que aconteceu no meio do povo de Israel. Mas hoje, nós queremos entrar um pouquinho profundo na metade da história onde nós terminamos. A Bíblia vai dizer loucos por adoração nessa passagem que nós tomamos, através do povo de Israel que estava dividido. Gisele de Sandro, vem para si. Através do povo de Israel que estava dividido em 2 grupos. Um grupo determinado a fazer a adoração do jeito que eles queriam fazer. O outro grupo determinado a fazer a adoração para Deus. Mas só que um detalhe interessante é que no grupo que estavam para fazer a adoração para Deus, as desistências eram tantas que só ficou uma pessoa. Elias, o profeta Elias. Se você ler os versículos de cima, estou tentando recapitular do domingo passado, Elias vai dizer: Senhor, fiquei sozinho. E Deus vai dar para ele a estratégia dele poder fazer aquilo que nós lemos na passagem. Ele chama o povo para o monte, para poderem fazer adoração. Os 2 grupos que se apresentam, um no outro lado, e todo o povo no lado dos profetas de Baal, começam a fazer um desafio de adoração. Deixa eu dizer uma coisa para o povo de Israel, ou para o povo de Deus nesse lugar que somos Israel do Senhor como nação. Deus a quem nós servimos é um Deus que habita no meio de adoradores. Mas quais adoradores? A mulher samaritana, com a conversa de Cristo, vai nos dar uma resposta. Deus procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não basta somente ser um verdadeiro adorador, mas basta também adorar o Pai no teu espírito e com a verdade. Não adianta dizer que eu quero adorar o Pai em espírito enquanto houver uma mentira. A palavra que Pai procura quer dizer que a escassez de adoradores para o Pai é maior do que adoradores para o outro lado do mundo das trevas. Satanás já tem pessoas que o adoram até por sobra, mas ele ainda quer mais. E Deus procura aqueles que possam adorar
em espírito e em verdade. E uma coisa interessante é que a palavra que aparece, o Pai procura os verdadeiros adoradores, quer dizer que o contrário de verdadeiro, existem falsos adoradores, e o contrário de falsos adoradores, existem adoradores. Tem 3 dimensões que nós precisamos classificar nessa situação: verdadeiro adorador, falso adorador e adorador. São 3 que nós precisamos saber distinguir dentro do povo de Deus quem é aquele que adora em verdade, quem é aquele falso e quem é aquele que é simplesmente adorador. Vou tentar explicar para a gente aqui nesse lugar. Todo o pessoal do mundo das trevas, do mundão, do século, aquele que nós chamamos os não convertidos, os músicos não convertidos, você coloca aí Anselmo Ralph, Shakira, Asher, todos esses aí que você conhece, Fally Ipupa, que vocês conhecem, todos nós que conhecemos, quando eles cantam uma música de Deus, eles estão sendo adoradores, não verdadeiro adorador. Quando eles aparecem em show, cantam uma música de Deus, aí muita gente posta, olha, Fally Ipupa cantou uma música para o Senhor, vamos adorar com ele. Não. Aquele está sendo adorador e não verdadeiro adorador. E Deus não está procurando de adoradores. Deus está procurando de verdadeiros adoradores. E quando ele faz outras adorações dele, outras músicas, para outras entidades, aí ele está sendo falso adorador. Então precisamos distinguir que os verdadeiros adoradores são aqueles que são chamados de filhos de Deus. Quando você abre a tua boca em adoração ao Senhor, quando você abre a tua boca em sintonia com o Pai, naquele momento o teu coração, o teu espírito, o teu interior está totalmente conectado com o Pai. Você está sendo um verdadeiro adorador na presença do nosso Deus. É a coisa que acontece com o profeta Elias. Eu já expliquei para vocês no versículo 32. Elias constrói o altar. Elias levanta o altar. Sobre o altar, aonde nós terminamos, ele vai pedir 4 cântaros. 4 balde, hoje em dia na nossa expressão, de água. Deixa eu dizer uma coisa interessante para o povo de Deus. 4 vasos de barro que precisavam ser cheios de água. A palavra 4 na Bíblia nos remete em libertação. Em outra palavra, Elias estava tentando trazer ao povo a ideia de que a partir de hoje vocês vão ser libertos. Elias estava ensinando para o povo de Israel que a libertação para vocês chegou através da imagem de 4 vasos de barro. 4 vasos de barro nos remetem à libertação do povo de Israel, que o povo não tinha entendido a imagem de Elias naquele monte. Mas deixa eu dizer uma coisa interessante. Por que vasos de barro? Porque o vaso de barro é um elemento frágil. Deus está querendo dizer para alguém o seguinte: olha, eu uso pessoas frágeis para libertarem outras pessoas. Terra para libertar terra. Pó para libertar pó. Deixa eu dizer uma coisa para o povo de Israel hoje, que somos nós. Deus usou alguém para te tirar das trevas. Deus usou alguém para te tirar do mundão. Deus usou alguém que te pregou a palavra. Essa pessoa que te pregou a palavra é terra, é pó, é areia, conforme você. É a imagem que Deus está trazendo no monte do povo de Israel, dizendo para eles o seguinte: vasos, terra, pó, que é uma imagem da libertação. Deus vai usar essa imagem para poder trazer uma mensagem para nós nos dias de hoje. Quando Deus diz para eles o seguinte: peguem esses vasos, enchem de água, nos remete a vaso que é cheio do Espírito Santo. A água na Bíblia fala do Espírito Santo. Elias estava fazendo todo um símbolo, resumindo, da palavra de Deus. A ação da palavra de Deus. A ação do elemento maravilhoso das boas novas do eterno do Senhor. A Bíblia vai dizer o seguinte: o vaso que era colocado a água nela,
a imagem do Espírito Santo, está dizendo ao povo de Deus que é você e eu, os frágeis que nós somos, que somos cheios, ou podemos ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Deus está querendo dizer para alguém, olha, a igreja de Deus é uma igreja que anda na presença do Espírito Santo. É uma igreja que anda na presença do Espírito Santo. Vou repetir. É uma igreja que anda para ser cheio do Espírito Santo. Porque vaso que não está cheio do Espírito Santo é um vaso que é totalmente esvaziado fácil. Você com uma caneca pode esvaziar aquele vaso. Você com uma jarra pode esvaziar aquele vaso, mas um vaso que é cheio do Espírito Santo, você vai tirar 4, 5, 10 canecas, 20 canecas para esvaziá-la. Mas quando estamos na presença de Deus, quando somos cheios do Espírito Santo, todos os dias precisamos ser cheios do Espírito Santo. E um detalhe interessante, Elias vai dizer para ele o seguinte, peguem esses vasos, enchem de água e derramem sobre o altar. Pessoal, já não vou voltar no altar porque eu falei domingo passado. Derramem sobre o altar. E ele disse, olha, derramem esses vasos 3 vezes. Os 4 vasos cheios de água para ser derramado 3 vezes, que vai nos dar 12 vezes repetidamente. A palavra 12 vezes está nos levar à imagem do povo de Israel. As 12 tribos de Israel. Está nos levando à imagem de Apocalipse capítulo 22. As 12 portas de Jerusalém. Está nos levando à imagem de Apocalipse ainda capítulo número 12. Os 12 fundamentos do templo de Jerusalém celeste. Que a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, na imagem que Elias está trazendo para o povo de Deus. Precisamos estar no fundamento da palavra de Deus. Efésios vai dizer o seguinte, olha, assentem-se no fundamento dos apóstolos que vos foi pregado por meio de Cristo Jesus. Os 12 que nos pregaram a palavra, ou seja, a imagem dos 12 nos remete à imagem da palavra. Jesus está dizendo, através do profeta Elias, repitam isso 12 vezes, repitam isso várias vezes, repitam isso várias vezes, até que dá número 12, a imagem daqueles que nos deram o fundamento da palavra. Mas só que uma coisa interessante, Elias começou a fazer aquilo depois que os profetas fizeram. Por que Deus... Obrigado, Mano Antônio. Não, continua, Mano Antônio. Por que Deus permitiu com que esses homens fizessem primeiro, para depois Elias fazê-la? Tem uma imagem, uma linguagem de Deus naquele lugar. Tem uma linguagem de Deus naquele lugar que precisamos verificar. Tem uma revelação de Deus aí que nós precisamos verificar. Imagina, Elias deixou eles começarem a fazer de manhã até meio-dia. Quando tocou meio-dia, Elias começou a zombar deles e deixou eles continuar fazendo. Até que chegou a hora do crepúsculo da tarde. Em outras palavras, na hora do holocausto que era oferecido para o povo de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para os povos de Deus. Deus deu um horário para que o holocausto fosse queimado no povo de Israel. E deixa eu vos dizer, a esse mesmo horário, foi o horário em que Cristo Jesus foi crucificado. Elias sabia o que ele estava fazendo. Elias não fez só por fazer, porque tinha vontade de fazer. Elias, sem o povo de Israel perceber, recebeu uma revelação de Deus, que precisava fazê-la no horário em que Cristo Jesus iria ser glorificado na cruz do Calvário. Deixa eu dizer uma coisa para o povo de Deus. Cristo Jesus, na imagem de Elias, o altar preparada era o altar do povo de Israel. O holocausto colocado é o Cristo Jesus. A lenha colocada é a cruz de Cristo. As águas derramadas através do cântaro são os apóstolos de Cristo. Toda a imagem que Elias está nos trazer é a imagem da cruz de Cristo no Golgota. Agora você vai entender por que Deus respondeu a oração de Elias. Agora eu te digo uma coisa, vai você tenta fazer para ver se Deus vai responder. Sem todas essas instruções.
Você precisa receber uma revelação de Deus para que Deus responda aquilo que você está passando. Olha, tem coisas na vida que precisamos orar segundo a revelação. Precisamos, aquilo foto bimana kibomoto na biso, to prier selon onzamba zo tia katikati esprit na yo. Il y a des choses que na monoko, na kibomoto to ko arriver te. Mais dans l'esprit, qui está conectado com o Senhor, quando recebemos a revelação, orar exatamente, nzamba loba ki pa Moïse, Moïse, sala selon ngana la kisio. Il y a un moment que Nzambe a chaque sujet de prière na kati na yo. Il y a un moment que Nzambe yemo kwa lingo prier na ndenge wana. Parce qu'il y a dit que ce qu'on prier na ndenge wana selon la révélation, les résultats ils allaient. Elias azola ki sabiso que prière ezalaka ka ba prière pamba te. Il y a un moment que biso photo kota kana bombozindo ya tata. Et comme à moment moko komi liboma, et loko zoloba, yo moko zo comprendre te matelio na mutu te me ozoloba loba kaka, ozoloba kaka, ton esprit là récit déjà ça. Só precisa esterilizar essas coisas. Ana, Ana no templo, combien de fois prier aqui? Ce que tu as mis dans la Bible, dans le chapitre 2 et 3, bakoloba na biso bien que chaque année abandaki ko prier et chaque année abandaki ko dans le temple. Pourquoi Nzamba répondaki te avant? Mais a répondaki ka na moment wana. Irmão, oração de revelação muda as coisas das pessoas. A oração de revelação, eu estou repetindo para alguém, hein? A oração de revelação muda a vida de alguém. Pourquoi batebele bakoma hakuna te? Distraição na cata église. Misui. Ozo distrair pamba. Ozo bungisa ba révélation pour la vie na yo moko. Oye na église pozo, mais ozo zoate pourquoi kitala kakitala. Alati ndenge nini? Aza ndenge nini? Kibote ndenge nini? Taza peyo moko muntu ozo perde. Ana des années. Dans l'église, prière jamais. Mais tant qu'on soit qui révélation, vie n'a changé. Amen. Oh, dès que l'on sabine l'homme, tant qu'on kenda qui, si le sacerdote est lié à la ikuna, abandon mon appel à prier. Tout le temps, on a prié. Si mon sacerdote est validé, mais jour où on attend ma prière, qui selon la révélation. Si mon sacerdote a poussé na ki pembeni. Tikana lobano prière à révélation, bato ba poussa na pembeni na yo. Amen. Bato ba bana ko comprendre que il y a une nouvelle chose na munoko mwasi yo. Il y a une nouvelle chose na munoko mutoyo. Il y a une nouvelle chose na vie à mutoyo. Quand l'église s'élève par prier selon la prière de la révélation, les choses changent. Amen. Ça naolobe sai na kibomoto na yo sai da tua pessoa quando você entra para orar toza kuna potozwa se tem uma coisa que o mais nosso pai quer dar é dar. Eu já tenho que eu falei se tem uma coisa que o nosso pai quer fazer na bonguice angom pensa bem é dar mais tozwa kangote pourquoi distraction ele que é belle. Ozana kiti me na ba WhatsApp. Ozana kiti na ba Facebook. Ozana kiti me na ba TikTok. TikTok. Ndengwana. Ozana kiti me me distraction te. Ngane lo ba kaka parce que na tozana na pianiste te. Ngasoki na koti na prière. Na ba groupe soki pianiste za batuzi mo bazali nga soki na kangi miso na kangi mitali batu mususu etali ngati oui c'est ça ngana sala boy c'est comme ça lobaka parce que qu'on a obeta piano pe il faut na fongola un peu de les yeux pour na mona tout ça wana et pour na mona lettre tout ça mais eu quando tem outra pessoa está tocar soki na kangi muto aganga muto akoya na za kuna te. Nós precisamos, quando você está na presença de Deus, se concentra. Nzambe pode responder ali.
Tu n'as Elias, tanga ngo bien. Okomona Elias ami bomita, ndenge ba prophète Baal, ba mikrati, ba mi baluki na se, ba mi chebaselo, ba brangi, ba zer de désert. Prière Elias, et ça qui même pas une minute. Au moni na vie, révélation sokeye, soko bimisi yango kaka. Ya. Ba prière au sali, ba chaîne de prière no soto wana. Mais prière kaka une minute yo sali, et bi changer vie na yo. Pessoal, nós precisamos nos concentrar quando estamos na presença de Deus. E en fait, nzambe oloba no pete ke yente. Na omoni na ko ya 10h45 8 akoloba no pete. Okoyeba pete. Ekozala kaka na mbalakata. Mais ce qu'on n'est pas koyeba, n'est koyeba, jamais koyeba pété. Parce que ce qui nous a été sakio, mbela, vont me distraire. Quand je suis à 45, je me concentre. Deus está dizendo para alguém aqui, sabe por que as coisas estão a demorar? Distração, bimaca na distração. As pessoas que são loucos por adoração, basala selon la révélation de Dieu. Quand tu commences à prier selon la révélation de Dieu, tes ennemis, baba nobanga yo. Baba nabiso roi Josias. Ah, magaza roi Josias nabiso. Pardon, va te sauter, Josaphat. Josias, c'est pas toi, Josias. C'est Josaphat. Josaphat a vailli la guerre. Oh, la révélation, hein. Nzamba lobi na bango bokende kobunda. Mais Josaphat telemi. Atali bango bazai belé. Très pauvre contre un pauvre. Josaphat mone lobi. Nakoko kata. Magin Nzamba lobi, mais faut na sala quelque chose. La révélation m'a dit. Nzambe na biso. Avant qu'un milieu de louanges. Abengi ba musicien. Boko ta na guerre. Alors, azuba soda, atiango derrière. Azuba nzembo, músico, vão à frente. Ninguém bozo kende boy. Boyemba. Qual é a letra da música? O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E aí, vai changer letra T. E agora batu musos na igreja. O moni pa batu belé pe bakoyaka. Yo pekaka. Banaleur wana kaka même nzembo dimanche toye même nzembo dimanche wana toye même nzembo ya tuna Josaphat ba changer lettre terre même lettre banda babimaki na bandako na bango bazokene na champ de bataille na ebité soki passer combien de jours même lettre o Seigneur est bon et toi miséricorde dura para sempre nzambe pa ya zalaki ndenge bango bazokene bazoyemba nzambe comme il habite dans le nord de l'Ofor yemo kwa zalaki obligé à sala nini akita nous tient comme Deus fica sem fazer nada ele próprio disse eu vivo no meio do louvor se eu não for com esse louvor então vai para quem? Olha, quando você abre a boca para adorar, Satanás é obrigado a sair fora de você. Parce que zapona yete, zapona tatan zambe na yo. Yangwana la loba batebele salanda kona yo. Lieu de louange. Quand tu fais ta maison louée de louange, tata toujours à você pela nanda kona yo. Au moins, ceux qui t'ont banni comme mélanger, il y a un moment où tu fali poupa, fali, kofi, rassone, satan, abini, na yo nandako na yo. Après tango, tu louange, nzambe aye. Ozo sangisa. Même ma téléphone na biso. Toloba kutu nini? Eza ngate, eza nzambe metoche nini? Locus pour adoração, hein? Quando você é louco por adoração, você precisa se sintronizar totalmente para Deus. Você precisa se sintronizar completamente para o Senhor. A Bíblia está nos dizendo uma coisa interessante para dizer para o povo de Deus hoje. Quando o rei Josafá, babandiko kende, babandai koyemba nzamba kiti, tango nzamba kiti, yemo ko nzamba bando tambola na bango. E a Bíblia vai dizer o seguinte: Senhor é Deus que quando habita no meio do louvor, alguma coisa precisa fazer. Se lembram em Êxodo capítulo 32 a 36, botam ngona andako, esses capítulos todos que eu vos dei. Quando o povo de Israel disse o seguinte: olha, tolengito mona nzambe, yo pe lobi mingi, tozo mona yete nzambe lobi na bango, c'est pas grave. Bon me préparer, bon me consacrer,
jour wana nazoya bokomona nga yaya nzambe akitaki nanu te mais bangomba moto ebandi kobima commence akontese terremoto nayebi te soki nzambe aminingisaki nayebi te soki nzambe asalaki atandaki loboko nayebi te mais eloko moko nzambe asalaki ke a terre começou a se abrir a fumaça, começou a sair nas montanhas. O povo de Israel abengue Moisés. Moisés, loba nzambe não wana aga sarrete lá. Só que a comitial, tokufi. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus habita no meio do louvor, todo jeito que ele faz, alguma coisa precisa acontecer. Toda ação que ele faz, alguma coisa precisa acontecer. Nzambe está aqui na rei Josafá. Só que Nzambe marca aqui, pá, era o passo da vitória. Só que Nzamba tuxa aqui era o toque da vitória. Só que Nzamba loba aqui era o falar da vitória. Por isso é que você vai ver, a Bíblia vai dizer, c'est la Bible, c'est pas moi. Entre bango na bango. Vai me bombar aqui. Irmãos, quando você está sincronizado com Deus, o teu louvor completamente para Deus, você entra numa outra dimensão. Olha, eu tenho por hábito quando estou a orar sozinho. Na loba mingi português, na loba mingi parler en langue, mais avant na kota na prière en langue, na kota kanana louange. Só que na tchewe, na litoite, na moko na munoko. Olha, por isso que vocês vejam num grupo de louvor, eu levo mais em louvor, para esse louvor é empurrar você em oração. Porque o louvor, quando é dado para Deus, quando você começa a... Vou dar um exemplo, né? Tá vendo no palco? Os nossos músicos, os músicos do mundo que vão no palco, começam a reparar. Quanto mais as pessoas gritam, mas ele tem vontade de cantar, mas ele tem vontade de pular. Aí eles ficam com tanta ilusão, tiram a camisa, tiram as calças, porque mas estão a sentir, eles andam de engolur, eles põem na bango. E aí, a mesma imagem transforma para Deus. Tango zolu nzambe. Tala siko zesta nzamba sala kanalola. Nini nzamba sala kanalola. Il y a un moment que nzambe yemo kwa lo ba pa angelu o ba yemba ka santo bo s'arrêter nanu na lingi na yo comme toi na zanase. Deus quando começa a ouvir aquilo, ele começa a se alegrar. A Bíblia diz o que? A alegria do Senhor é a nossa. Você começa a receber força onde você não tem força. Na banei kokokate lobby, mais como na lala aqui, bem na bandi ko prier, na bandi ko louer, le loko sutu kayomo ko ndingi na force. O que pena musala na bandi ko kate me bandi ko kasiko. Louvor. A Bíblia vai dizer aquele que está triste, canta para Deus. Sabe por que o Paulo vai deixar isso escrito? Aquele que está triste canta para Deus. Há um segredo em adoração para o Senhor. Há um segredo no louvor para o Senhor. O povo de Deus precisa entender. É louco que usar na prière. Oh, désolé. É louco que usar na lola. C'est pas la prière. Cosa la pressete pour nous prier. Non, on va te prier. Maintenant, on va cosa la pressete pour nous prier. Mais cosa zalande pressete pour nous adorer. Prière eza na lola eza prière exate. Okolué kaka. Por que Deus vai tirar a oração no céu e vai deixar só louvor? Eu até me arrisco em dizer isso, hein? O louvor tem mais importância do que a oração. Me arrisco em dizer isso. Quando você começa a louvar a Deus, é o ensaio que você está fazendo para o céu, hein? Depois não fala aí porque eu falei que não existe, não podemos orar. Eu estou dizendo que temos que orar. Oração é importante, mas entre os dois, Charlie Bosso, louange, louer plus que prière. Então o linho prier, louer nano. E agora você vai começar a ver até coisa que você queria orar. O silisi prier na eu me osali angona nte. O silisi moment na eu me babiloko linga yo koloba. O lobi ango pété. O lobi babiloko mususu so angona ngeni. C'est la prière. C'est la prière selon la révélation de Dieu. A oração que nos impulsiona a vivermos uma revelação. É aquela oração quando a gente se dedica completamente em louvor, em adoração para Deus.
Paulo e Silas. No Atos capítulo 16. Que tipo de oração eles fizeram? Não fizeram oração. Tá na Bíblia, para priar que tem. Balua que pamba, louvor a pamba. É changer fina bom. Louvor, simples louvor. Tirou as correntes das mãos, tirou as correntes dos pés, lhes libertou, abriu as cadeias, e abriu a cadeia dos outros, abriu as portas principais da cadeia, eles deixou livre. Simples louvor. Louvor a Deus é um poder que pode quebrar as cadeias. É um poder que pode quebrar as correntes. É um poder que pode colocar filho no teu ventre. É um poder que pode curar doenças incuráveis. É um poder que pode trazer solução que você nem estava conseguindo, que eu nem estava conseguindo. É um poder que pode abrir o mar, pode abrir o rio. Olha, está lá o povo de Israel. Merci, Espírito Santo. Tango baleka que me rouge. Avant Moïse a ça la prière, bangono surtout. Como é que tourné, não sabiam o que fazer. Miriam. Zamba pambola moi si on a marqué déjà ça na lola. Ma pambole kagabot. Hein? Paya zalaki, ye mutabandi louange. Base bele balandi, na peuple balandi, lova au nom do Senhor. Depois de louvar, Moïse a prié. Louvor muda a vida das pessoas. Precisamos dedicar um monte na igreja. Só que como momento de louange, momento de intercessão, ninguém tu taca a louange. É um momento que muita gente recebe muita coisa para Deus. Muita gente espera a palavra, é muito importante a palavra, é a coisa principal. Mas tem momento que é no louvor. Eu me acompanho de ser na louange que Nzamba change tudo. Tem momentos na vida que quando você se dedica para orar você sozinho, você quem está na presença de Deus sozinho, banda com luê. Luê sa, muda a música, vai naquela, muda a música, vai naquela, muda a música, vai naquela, muda a música, vai naquela. Eu me banda como na que dimensão e dimensão da tua vida. Isso é todo um momento diferente. Voltamos a Elias. A Bíblia vai dizer, quando Elias colocou o fogo, quando Elias colocou o holocausto, cortou no meio, cortou em pedaços, colocou em cima do altar, jogaram as águas com aqueles cântaros, todo o povo começou a olhar Elias, o que vai acontecer? Elias preparou-se e olhou no céu, a prière que Elias fala aqui, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifesta-te que hoje és Deus. Manifesta-te que hoje és Deus e que fizeste tornar o teu coração para trás. Fogo de Deus desceu sobre o holocausto. Bíblia coloca, queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou o altar, lambeu a água. Todo o povo que estava naquele lugar moniangou e todo o povo gritou em uma só voz: só o Senhor é Deus. Kakanzambe wana azanzambe. Só o Senhor é Deus. Deixa eu vos dizer uma coisa nas nossas vidas. Olha, quando a gente ora segundo a revelação de Deus, estavam os leões das vidas das pessoas, das nossas vidas, das nossas famílias. Eles sabem, Bahia de Angobie. Que não andar com a mamãe na GPPA. Andar com a mutuana na GPPA. Não posso na casa daquela pessoa. Porque tem alguma coisa que me impede naquele lugar. Tem alguma coisa que me trava naquele lugar. Louvor, a oração por revelação. Que traz essa glória, que traz essa presença, que traz esse fogo, que traz isso. Está lá. Bartimeu. Merci, Saint-Esprit. Bartimeu, quando ele ia, o povo todo passava. Oibi combien de bateaux não benga Jesus? Oibi combien não benga Jesus, na peuple, na foule. Pourquoi Nzamba répondait que bateau mususu te? Mais répondre kaka Bartimeu. Révélation.
Il y a ganga qui comme batou mususu te, il y a ganga qui différent. Deixa eu dizer uma coisa para o povo de Deus, olha, estamos todos nós a orar e adorar a Deus. Nem pessoas que Deus não vai lhes ouvir agora, mas você, se você orar, selon a revelação, ninguém vai passar à frente. Quando você começa a orar segundo a revelação, ataba tchau na açúcar, malo kangamunoko, yokuto leki, kangamunoko, yokuto, e a continuer à prier selon la révélation. Nous allons répondre comme répondre à qui Bartimée. Batu baganga ki nzamba répondre qui te tango Bartimée a ganga ki kaka. Jésus s'arrêtait. Atuni nanya benginga. Oh, mais batu le surtout bazo bengo wa. Mendenge nini yo ki kaka mutu moko. La révélation c'est comme ça, yaya. Prier selon la révélation. Quand tu vas entrer dans présence à tata, selon la révélation. Il y a un moment, causer la tête, ma personne sujet. Au thème modérateur, il faut le voir qui n'a prié pour la nini. Causer la tête. Oh, esprit ça, chakatina yo. Ndengo zoyo kanzembo wana ya kota na dozindo. Kota na ngokende. Oh, kuna bazo yemba. Yo nzambe de apeso parole, lobango. Tango kopesa sujet, ngade anazwina. Oyende na retard. Precisamos entender essa dimensão que Deus tem nos ensinado pela palavra. São dimensões que estão disponíveis para todos. Precisamos ser loucos por essa presença. Precisamos ser loucos por essa revelação. Precisamos ser loucos por esse tipo de coisa. Nós temos o privilégio, estamos numa igreja que o Espírito Santo nos deu sabedoria para entender isso. A igreja mususu bazo freiner bangoa. Bazo freiner bango. Só que bamunika kamoto presença zomata. Yemoko passer a mater azemiko. Abeti. Oh. Biso toza na privilège wana nzamba pesi biso liberté wana tozo comprendre tokoti. Soko ozalaki na baeglise wana yo moko mbele comprendre que yango eu sei que muita gente que está aqui já sabe desses tipos de igrejas. Eu já passei por igrejas como essa também no Brasil. Então quando o Espírito Santo, ele é momento, na companhia, tem momentos mesmo que em casa é difícil orar. Você chega em casa, faz aquilo. Não estou PKO. Mas você tem o privilégio na igreja, nos grupos. Coperda cateba privilégio ana. Telefone, depois vou te responder. WhatsApp, depois vou te responder. Eu com que não vou pedir. Franchement, não acompanha a babita. Basta que com que não vou pedir. E como é que só pelo como côté. Mais que se distrai por uma coisa simples. Perde a tua bênção por uma coisa simples. E nós precisamos entender que Deus, quando te dá dimensão, é dimensão. Deus nunca vai te dar uma dimensão que vai te destruir, mas que vai te abençoar. Uma dimensão que vai te fazer levar nas alturas. Uma dimensão que vai te fazer viver coisas novas, coisas extraordinárias. Coisas que ninguém mais viveu. Coisas que ninguém mais experimentou. Só que eu tocou na bem, só que eu tocou na Lola. Estava conversando com a mana linda sobre isso um dia. Perguntar algumas coisas para Deus. Ela disse, Eva, tudo bem, embora que não vamos ter esse sentimento lá. Mas só que tu zala aqui na sentimão, Ana. E você tivesse esse sentimento, chegasse e perguntava a Davi. Marcasse na eu zala aqui, wapi? Louange. Davi, Nzambe, merci, Saint-Esprit. Merci. Babengi na ndako ya Saul. Bokende kozwa mutu moko ayebi koyemba pona esprit oyo eza katikati na ye bana kobima. Bakezwa nani? Davi. Bayebaki ndenge nini ke Davi soki ayembi unso ekitaka. Bayebaki ndenge nini? Davi azalaki na mboka. Avana banova na kuta kapitalité. Abanova na mboka. Bakezwa ye ndenge nini? Yaya soki oza na révélation nzambe.
Nzambe aqui para espaço geográfico que tem bakoluka yo. Gloire à Dieu. Bakoluka yo kaka, bakokuta yo parce que unction de Dieu é como GPS, localisation, bakolocaliser yo. Amen. Foram buscar Davi onde estava para ir colocar na casa de Saul. Só que Saul é como endemoniado. Davi disse, papa, abandona essa prière e a libertação. Isso é que a louange, a pamba. Davi só pegava a harpa dele. Do jeito que ele tocava e tá cantando. Le même esprit, azala que obligeait Bima. Saía sozinho. Davi não metia a mão de Saul. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de... Não tinha nada disso. Sabe na lola. Vuto bana ku compreendre ba dimensão poto como kuna. Deus nos deu as ferramentas, nós é que temos nos distraído, nós é que não temos vivido essas ferramentas. Nós é que não temos querer, nós é que não vamos a querer essas ferramentas, irmãos. Temos, olha, merci. O Espírito Santo está me trazendo de texto. Samuel, quando foi para edificar o templo, quando foi para inaugurar o templo, talvez vou pregar um outro dia, mas vou pular a história. Quando chegou na hora da inauguração, ele colocou Samuel a sala aqui. Colocou os levitas para cantar. Tango babandaki kakakoyemba. Zambe na lola onde estava. Foi a primeira vez que Deus desceu. Zamba que está aqui para Moisés, que está aqui quando Moisés inaugurou o templo. Mas na vez do Samuel, Zamba que está aqui. Olha, a glória de Deus, o Deus desceu tão forte naquele templo, que é o sumo sacerdote, não conseguiu ficar de pé. É os músicos, bakokite, na yamoko Samuel, na peple, bangonioso tu, pá, para terra. Para cumprir aquilo que Paulo depois escreveu, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E bandaki kakana Paulo só recebeu para escrever desse jeito, mas já começou antes. Começou no monte lá com Elias, depois vou se repetir lá no templo da inauguração do Samuel. Louvor. Samuel é para aqui terra. É aquele louange que fez Deus descer. É a adoração, loucos, quando você é louco por adoração para Deus. Quando você se entrega todo o teu interior para adoração para Deus. Quando você entrega toda a tua vida em adoração para Deus. Deixa eu dizer o inverso, Espírito Santo, merci de l'encore. O mani da vida. Estão abanando o cota, foram buscar o templo na casa do profeta Obed, do sacerdote Obed. Estavam a levar a arca da aliança. Naquela festa que eles estavam a fazer, os músicos cantavam, louvavam, Davi dançava, se extravasava na presença de Deus. Davi pulava como uma pipoca na panela. Davi se esbanjava na presença de Deus. Tá lá, deixa eu dizer, isso é um conselho que eu vou dar para alguém, pelo amor de Deus. Quando você vê alguém que está na presença de Deus, está se derramando na presença de Deus, por favor, não fala mal. E por favor, não lhe peça para parar. Não faça isso. Deixa a pessoa livre. O monarca Moacir e Moacir David, a primeira mulher de David, Mical, a bota que te acostessar. Não sabe fermer madre na ia por causa disso. Muninga azul bonde, azul me derramaram na presença, naquele louvor, dançava, se extravasava. E a Munia a degutei, tipo, não gostou daquilo. Desprezou Davi. Quando Davi chegou em casa ainda falou. Nzamba cause de ça, fermé. A canguia porte abana. Tilelo. A kufa pe bota te. Quando você vê alguém na presença de Deus, tica ye. Coloba pamba te. Lessa vontade. A presença de Deus, você sabe. Nós não sabemos o que Deus está fazendo naquela pessoa. Nós não sabemos. Deixa a pessoa se entregar, se derramar. É claro que temos que controlar para não ser um escândalo. Do tipo que quer quebrar, quer partir, quer pisar os outros, quer bater os outros. Não, tipo outros lugares. Claro que temos que ter ordem nesse sentido. Mas quando a pessoa está se derramando na presença de Deus. Olha, é tão bom quando você se derrama na presença de Deus.
Quando você está na presença de Deus, você perde a noção de todo mundo que está à tua volta. Olha, chega um momento que você começa a chorar, até o ponto, nano lelate, miyo e bandiko bima, mbaye ko bandiko bima, yo moko yebi te ninguém neso bima. O yebi te ninguém, você nem sabe mais o que falar, você só sabe que está aí na presença de Deus. Você só sabe. Olha, você que tem vontade de parar aquelas lágrimas, tem vontade de parar aqueles ramas, você não consegue, sabe por quê? A presença de Deus é mais forte que você. O teu corpo não consegue reagir, a única forma de se expressar é aquela. Amen. Porque ela entende que essa presença é muito mais grande, muito mais precioso do que eu acho e o que eu tenho. Hein? É muito bom quando o povo de Deus chega nesse tipo de dimensão. Sabe, agora repara, você que já passou por isso. Das vezes que você chegou lá, chegaste por quê? Porque você estava concentrado na presença de Deus. Por causa da concentração que você estava na presença de Deus, você conseguiu chegar até lá. E em outros dias você não chega por quê? Agora repara, faz uns cálculos de você mesmo. Como é que você se distraiu? Quando você está na presença de Deus, é teu momento com o Senhor. Amém? Amém. Eu não quero levar muito o vosso tempo, já estou passando os 45 minutos. Eu só quero dizer para alguém, olha, entrega o teu coração totalmente na presença do Rei. Totalmente, totalmente. Ao Rei da Glória, ao Yeshua, Deus Todo-Poderoso, ao Elohim. Tem coisas que na tua vida só Deus só vai fazer quando você chegar nessa revelação. Deus só vai fazer quando eu chegar nessa revelação. Deus só vai tocar quando eu chegar nessa revelação. Deus tem coisas tão específicas para dar, tanto quanto para você, tanto quanto para mim. Nós só precisamos estar atento, em alerta e constante na presença de Deus. O que é isso que Deus quer que a gente faça? Feche os teus olhos aonde você estiver. Eu não sei quanto tempo o Espírito